Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B e estou aqui para analisar os jogos do dia 22 de janeiro. Sim, o nosso sábado de Clash Bet. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do início ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim, indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de jogos, vamos estar iniciando aí pela Espanha La Liga, o jogo do Sevilha versus Celta de Vigo, com início às 14h30. É o seguinte: na classificação, Sevilha é o vice-líder do campeonato espanhol. Em 21 jogos disputados, 45 pontos conquistados, 32 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Celta, que se encontra na 12ª colocação. Em 21 jogos disputados, 26 pontos conquistados, 24 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Sevilha vem na 2ª colocação novamente. Em 10 jogos disputados, 26 pontos conquistados, marcou 22 gols, sofreu apenas 8, está atrás apenas do Raio Vallecano, que é uma equipe maravilhosa em seu domínio, e conseguiu aí 8 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Então tá muito parelha aí, ambas as equipes com 26 pontos. Tanto o Raio Vallecano quanto a equipe do Sevilha é os melhores mandantes da competição. Já atuando como visitante, a equipe do Celta sobe na tabela, é o 4º colocado na tabela. Em 10 jogos disputados, 15 pontos conquistados, 11 gols marcados, 8 gols sofridos, venceu 4, empatou 3 e perdeu 3, ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu uma das equipes marcam, em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões, em 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Sevilha vem de 3 vitórias nesses confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 5 deles, e o Celta vem sofrendo gol aí há 5 jogos. Em duelos individuais, em 5 dos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 9, o Sevilha foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio. E o Celta, em 5 dos 7 jogos, saiu aí menos que 3 gols. Em 5 de 6, saiu menos que 5 cartões. E em 5 jogos também saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, é um jogo muito bom para a equipe do Sevilha pontuar. É uma das melhores equipes atuando em seus domínios. É a equipe do Sevilha. Está aí 4 pontos atrás do líder Real Madrid. Já a equipe do Celta está lá no meio de tabela. Nesse momento não tem chance de G4. Precisa inclinar uma sequência de vitórias. Mas acredito que não será diante da equipe do Sevilha. Vamos acreditar nessa partida num casa com empate anula para o Sevilha. E também vejo grande probabilidade para over gols. Um over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. E agora vamos para o Atlético de Madrid versus Valência. Início às 17 horas. Na classificação, o Atlético de Madrid, em 20 jogos disputados, ele tem 33 pontos conquistados, 33 gols marcados, 24 gols sofridos. E a equipe do Valência é o atual 9º colocado, em 21 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 33 gols marcados e 33 gols sofridos. Então, atuando em seus domínios, no ranking dos mandantes, a equipe do Atlético de Madrid, em 9 jogos, ele tem 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 14 gols e sofreu 6. 18 pontos conquistados. Já o Valência, fora dos seus domínios, está na 10ª colocação no ranking. Em 10 jogos disputados, 12 pontos conquistados, 15 gols marcados, 20 gols sofridos. Conseguiu uma sequência aí de 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ou seja, é uma equipe que não costuma perder atuando fora dos seus domínios. Já só tem 4 vitórias. É uma média até excelente. Mas pega a equipe do Atlético aí, que vem na 4ª colocação. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7, ambas as equipes marcaram.
A equipe do Atlético de Madrid vem a 14 jogos sem saber o que é derrota diante do Valência. Foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8 jogos. E o Valência sofreu gol em 8 oportunidades. Vale lembrar que em duelos individuais, o Atlético de Madrid está a 3 jogos sem saber o que é vitórias, sofreu gol em 3 jogos. Em 5 de 7 saiu mais de 2,5 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Valência, individualmente, em 8 de 9 jogos, ambas as equipes marcaram. Em 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, é uma equipe que se defende bem, atuando em seus domínios só sofreu apenas 6 gols. E a outra equipe que atua como visitante, que sofre bastante gols, sofreu 20 gols aí. O Atlético de Madrid é o quarto colocado, precisa pontuar, que sempre brigou pela parte de cima da tabela, então tem total condições de surpreender. A equipe do Valência é o favorito, mas vem de 3 jogos sem saber o que é vitória. Por esse desanimo ou não, vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, tropa, vamos agora para a Alemanha Bundesliga. O jogo do Hoffenheim versus Borussia Dortmund, com início às 11h30. A equipe do Hoffenheim é o quarto colocado. Em 19 jogos disputados, ele tem 31 pontos conquistados, 39 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta o vice-líder do campeonato. Está chegando aos poucos aí. Está com 40 pontos em 19 jogos. 6 pontos a menos que o líder Bayern de Munique. Então, conseguiu aí marcar 49 gols. Sofreu 29. Tem um bom ataque ofensivo. E ao mesmo tempo tem uma defesa frágil. Atuando em casa, o Hoffenheim aí é o sexto colocado no ranking. Em 9 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 21 gols marcados, 9 gols sofridos. Não é uma equipe que sofre muitos gols atuando em seus domínios. 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A sequência dele em casa. Já o Borussia Dortmund, como visitante, é uma equipe que em 9 jogos é o quinto colocado no ranking. 4 vitórias conquistadas, 1 empate, 4 derrotas, 18 gols marcados, 16 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Vale ressaltar que a equipe do Borussia Dortmund perdeu o último jogo no meio da semana pela Copa da Alemanha. Perdeu para o Paulin, um placar aí excessivo. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais de 2,5 gols. Em 8 de 10 ambas as equipes marcaram. Em 7 de 9 saiu menos que 5 escanteio. E em 8 de 10 saiu menos que 10,5 escanteio. Já o Hoffenheim sofreu gol em 3 oportunidades. O Borussia Dortmund vem a 3 jogos sem derrotas e foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Em duelos individuais, a equipe do Hoffenheim sofreu gol em 8 partidas. Em 7 de 8 saiu mais de 2,5 gols. Em 8 também saiu, ambas as equipes marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E também saiu menos que 5 cartões. Já o Borussia Dortmund sofreu gol em 4 oportunidades. Em 5 saiu mais de 2,5 gols. Em 5 de 6 saiu, ambas as equipes marcam. Em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. É um duelo interessante pela parte do Borussia Dortmund, porque se trata de uma equipe que é a vice-líder da competição. A 6 pontos de desvantagem do líder Bayern de Munique. Tem um bom ataque, marcou 49 gols em toda a competição. Enfrenta a equipe do Hoffenheim, que atua aí na quarta colocação. Tem um bom ataque ofensivo também, mas ao mesmo tempo sofreu o mesmo número de gols que o Borussia Dortmund. Ambas as equipes sofreram 29 gols. E nos últimos 2 confrontos entre eles, uma média de gol altíssima, bateu aí acima de 3 gols e meio, com um empate e uma vitória do Dortmund. E para essa partida não iremos em probabilidade, vamos acreditar no jogo de ambas as equipes marcam sim. E também vejo com grande privilégio um jogo aí para over 2,5, probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos agora para o jogo do Borussia Mönchengladbach versus Union Berlin, com início às 11h30. A equipe do Mönchengladbach é uma equipe que atua na 12ª colocação. Em 19 jogos disputados,
22 pontos conquistados, 25 gols marcados, 35 gols sofridos. Enfrenta a equipe do União Berlim, que em 19 jogos conquistou 31 pontos, 27 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Mönchengladbach, em 9 jogos, continua na 12ª colocação, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados e 15 gols sofridos. Conquistou 14 pontos. Atuando como visitante, a equipe do União Berlim é o 7º colocado no ranking. Em 9 jogos disputados, ele tem uma média aí de 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 13 gols marcados, 15 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, ambas as equipes marcaram. Em 5, a equipe do Mönchengladbach sofreu gol. E já a União Berlim vem sem derrotas a 3 partidas e sofreu gol em 4 delas. Continuando, em duelos individuais, a equipe do Borussia Mönchengladbach vem aí de 3 jogos de derrota, sofreu gol em 9. Em 9 de 10 saiu mais de 2,5 gols. Em 6 de 7 saiu ambas as equipes marcam. E em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões e e mais que 10,5 escanteio. A equipe do União Berlim, novamente, vem em 5 jogos aí sem derrotas, sofreu gol em 3. Em 6 saiu menos que 5 cartões. É um duelo um pouco equilibrado entre essas equipes. Uma equipe se encontra na 5ª colocação e a outra na 12ª colocação, ou seja, 9 pontos aí afastam essas equipes. É um bom jogo para gols, não vamos em probabilidade, porque o União Berlim acredito que vai partir para cima, mesmo não ter conseguido aí uma média de gol altíssima atuando como visitante, conseguiu apenas 13, mas tem sofrido aí também. E a equipe da casa tanto marca quanto sofre gol. Então veja um duelo interessante para o jogo de ambas as equipes marcam sim. Probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para a equipe do Fribourg versus Stuttgart. Início aí às 11h30. Na classificação, a equipe do Fribourg, em 19 jogos disputados, é apenas o 6º colocado, 30 pontos conquistados, 31 gols marcados, 23 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Stuttgart, que atua aí na 17ª colocação, em 9 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 22 gols marcados, 33 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Fribourg é o 9º colocado em 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 15 gols marcados, 11 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Se a equipe do Stuttgart está mal no geral, jogando como visitante, ele é o 14º colocado em 9 jogos disputados, apenas uma vitória, 4 empates e 4 derrotas. 6 gols marcados, 13 gols sofridos, 7 pontos conquistados. É uma equipe terrível, atuando fora dos seus domínios, essa equipe do Stuttgart. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu mais de 2,5 gols. Em 7 de 9, ambas as equipes marcaram. Em 6, saiu menos que 4,5 cartões. E a equipe do Fribourg sofreu gol em 17 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe do Fribourg sofreu gol em 4 oportunidades. Em 7 de 8, saiu mais de 2,5 gols. Em 5 de 6, ambas as equipes marcaram. Em 8 de 10, saiu menos que 5 cartões. E, continuando, em 5 de 6, saiu mais que 10,5 escanteio. Agora, o Stuttgart vem aí sem vitórias a 4 partidas, vem a 4 jogos sem marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 9 saiu menos que 4,5 cartões. Em 5 saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, a equipe do Fribourg está cada dia mais se aproximando dos líderes. É o 6º colocado, caso conquiste uma vitória, pode assumir a 3ª colocação, que atualmente é do Leverkusen. Tem um bom ataque, enfrenta uma equipe que mais sofre gols do que leva, mas devemos levar em consideração os últimos confrontos entre eles. Por quê? Nos últimos 3 confrontos atuando em casa, é uma vitória da equipe do Fribourg e 2 vitórias da equipe do Stuttgart. Então, está dando muito trabalho essa equipe do Stuttgart. Para essa partida, não vamos acreditar no jogo de ambos marcam, vamos ficar aí no mercado de over 2,5. Probabilidade
2-1 jogo. Pode ser 2-1 para casa, pode ser 2-1 para fora. Então, zebras acontece, ficamos na linha de gols. Continuando, vamos agora para a Itália Série A, o jogo da Internazionale versus Venezia, com início às 14 horas. A equipe da Internazionale é o atual líder. Em 21 jogos disputados, ele tem 50 pontos conquistados, 51 gols marcados, 16 gols sofridos. E pega a equipe do Venezia, que vem lá na 17ª colocação. Em 21 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 19 gols marcados, 38 gols sofridos. Então, ele sofreu o dobro de gol que fez nos últimos confrontos entre eles. Em 7 jogos aí saiu menos que 5 cartões. A equipe do Inter vem a 4 jogos sem derrota e o Venezia sofreu gol em 4 jogos. Em duelos individuais, nos últimos 7 jogos aí, a Inter vem sem derrota, foi a primeira equipe a marcar em 5 das 7, e 9 saiu menos que 5 cartões. Já a equipe da Venezia, em 5 jogos, sem saber o que é vitória, sofreu gol em 10. Ambas as equipes marcaram em 6 de 8. Em 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo. Em 7 de 8 saiu mais e 4,5 cartões. Ou seja, a equipe da Internazionale é o atual líder, como já mencionei anteriormente. 2 pontos de vantagem diante do Milan. Porque a equipe do Inter empatou o último jogo com a Atalanta. Lembra que mencionei aqui, caso a Inter tropeçasse e o Milan vencesse o Spezia, essa liderança poderia ser do Milan. Então, estarei deixando aqui no card este vídeo para que vocês possam estar revendo. Mas o Milan perdeu para o Spezia e a liderança continua aí com a Internazionale. A Inter tem o melhor ataque da competição e a melhor defesa. Enfrenta uma equipe frágil tecnicamente. Só para vocês terem uma noção, a equipe da Inter joga muito bem em seus domínios. Tem olha, só para vocês terem uma noção, ainda não perdeu jogando em casa em 10 jogos. Não perdeu ainda. Ele vem com a média de 8 vitórias, 2 empates, 27 gols marcados, 7 gols sofridos, 26 pontos conquistados. É uma equipe incrível, atuando em seus domínios. E a equipe do Venezia aí, 16ª colocada, em 10 jogos, 9 pontos conquistados, 6 gols marcados, 17 gols sofridos. Tá de brincadeira. Então, é um jogo muito bom para a equipe da Internazionale pontuar. Então, para pegar uma entrada no ao vivo nessa partida, se o jogo permanecer empatado a partir dos 15 minutos, já dá para entrar em live. No caso, vence a um intervalo. E outra boa opção seria o jogo de over 2,5. Probabilidade 4-0 casa. Vamos continuando agora para o jogo da Lazio versus Atalanta. Início às 16h45. A equipe da Lazio é o 6º colocado. Em 22 jogos disputados, 35 pontos conquistados, 46 gols marcados, 39 gols sofridos. Enfrenta um Atalanta aí que vem na 4ª colocação em 21 jogos disputados. Tem um jogo a menos que a Lazio e a Juventus. Então, conseguiu aí 42 pontos, 44 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, a Lazio é o 7º colocado. Em 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Tem apenas uma derrota em seus domínios, tá juntamente com a Inter, que não perdeu nenhuma partida, e a Lazio está jogando muito bem, que só tem apenas uma derrota. Marcou 28 gols, sofreu 16, 21 pontos conquistados. Atuando fora dos seus domínios, a Atalanta é a melhor equipe da competição, construiu aí 29 pontos em 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota também. É melhor até que a equipe da Inter atuando como visitante. Então, é um jogo interessantíssimo. A equipe do Atalanta é o 4º colocado, sempre quer brigar pela parte de cima da tabela, e a Lazio quer encostar um pouco mais. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 jogos aí, saiu mais de 2,5 gol e ambos marcam. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio, e a equipe da Lazio sofreu gol em 6 jogos, e a Atalanta sofreu em 8. Em duelos individuais, saiu mais que 2,5 gols em 6 de 7 jogos. Em 5 de 7, ambas as equipes marcaram e também foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. E em 9 de 10 saiu menos que 10,5 escanteio. Vale lembrar que o Atalanta está sem derrotas a 4 partidas. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Ou seja, voltando para a classificação,
O Atalanta é o quarto colocado, tem um bom ataque ofensivo, apesar que enfrenta a equipe da Lazio, que também tem um bom ataque, mas sofre bastante gols. Entre essas e outras, mesmo o Atalanta precisando da vitória a cada dia mais para se manter vivo aí na parte de cima da tabela, não vamos em probabilidade, apesar que seria uma boa. Vamos ficar nesse mercado de gols, um jogo para ambas as equipes marcam ou over 2,5 se preferir, e a probabilidade seria o 2-2 jogo. Tá show? Continuando, vamos agora para a Primeira Liga de Portugal, o jogo do Sporting versus a equipe do Sporting Braga, início às 17h30. A equipe do Sporting vem na segunda colocação, em 18 jogos disputados, 47 pontos conquistados, 34 gols marcados e 10 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Braga, que em 18 jogos disputados construiu aí 32 pontos, 32 gols marcados e 19 gols sofridos. Atuando em seus domínios, a equipe do Sporting é o primeiro colocado no ranking. Em 9 jogos disputados, construiu 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Marcou 16 gols, sofreu apenas 3. É uma equipe incrível atuando em seus domínios. E construiu 25 pontos. Fora de seus domínios, o Braga é o sétimo colocado em 8 jogos. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 14 gols marcados, 10 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 10 confrontos, tem saído aí mais que 4,5 cartões. Tem um jogo bastante... Está sendo um jogo bastante pegado entre essas equipes. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio. Em 5, a equipe do Sporting venceu todos. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. E o Braga sofreu gol em 5 oportunidades. Em duelos individuais, ambas as equipes aí, em 4 dos 5 jogos, têm saído menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, o Sporting saiu mais de 2,5 gols em seus jogos. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8 jogos. E em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. O Braga também saiu mais de 4,5 cartões, mas foi em 5 de 7. Voltando para a classificação, é um jogo interessante para a equipe do Sporting. Atualmente é a vice-líder, 3 pontos de desvantagem diante do Porto. Precisa construir uma vitória diante do Braga. O Braga, que está na quarta colocação, se vencer essa partida não fará muita diferença, e se perder também não perderá a sua quarta colocação. Então o Sporting vai jogar para vencer sim, já que atuando como mandante ainda não tem derrota. Apenas 3 gols sofridos, é uma defesa incrível essa defesa do Sporting em casa. Tem marcado seus golzinhos, enfrenta uma equipe que vem na sétima colocação. Tem sofrido bastante com essa equipe do Braga. Por esse retrospecto, vamos acreditar na vitória do Sporting de Portugal. Probabilidade 2-0 casa. Ainda não acabou, tropa. Ainda tem uns jogos sim. Vamos agora pegar uns jogos aqui do campeonato pernambucano e Copa do Nordeste. Vamos iniciar aí pelo Pernambucano, Série A1, com início às 16h30. Primeira rodada entre Náutico versus Ibis. Sim, o Ibis, que era considerado aí o pior time do mundo, apesar de alguns anos, tem deixado de ser aí por estar atualmente na Série A1. Então, não tem muito o que mostrar aqui na classificação. O Náutico é o quarto colocado, ainda não tem jogos disputados, o Ibis é o terceiro. Isso irá mudar no decorrer do campeonato. Vamos focar apenas nos últimos confrontos entre eles. Vamos lá. Sequência da equipe. Em 8 de 10 jogos, tem saído mais de 2,5 gols no jogo do Náutico. Em 8 de 10 também tem saído, ambas as equipes marcam. Em 6 de 7 tem saído menos que 11 escanteio. Já a equipe do Ibis vem sem derrotas há 4 partidas. Isso mesmo, olha a equipe do Ibis, hein? Em 7 de 9 jogos tem saído menos que 3,5 gols. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. Duelo interessante esse duelo aí. A equipe do Náutico total favorita para vencer esse confronto, mesmo reformulando a sua equipe de uma maneira geral, uma peça ali, outra aqui. Tem total condições para entrar bem nessa partida, já que só entra em campo pela Copa do Nordeste no meio da semana aí. Então, a equipe do Náutico tem qualidade para vencer essa partida, mesmo o Ibis
está tendo uma noção melhor do seu futebol. Vamos acreditar na vitória da equipe do Náutico. Quem sabe já a vitória da equipe do Náutico ao intervalo. E a probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para a Copa do Nordeste. O jogo do CRB versus Sport. Sport Recife aí com início às 17h45. A equipe do CRB também não tem muito o que mostrar. É início de Copa do Nordeste. O Sport é o 8º colocado, mas não jogou ainda. E a equipe do CRB está no grupo B. É o 4º colocado. A fase está dividida em 2 grupos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 tem saído menos que 3 gols na partida. A equipe do CRB aí, em 3 jogos, sofreu gol. Aqui é a sequência da equipe, né, galera? Então, menos que 4,5 cartões em 5 dos 6 jogos. Já a equipe do Sport Recife vem sem derrotas a 3 partidas. E em 5 jogos saiu menos que 3 gols. Lembrando que esses jogos aqui é da temporada passada. Os últimos confrontos entre eles, o CRB venceu de 2-0 e o antepenúltimo foi 1-1. Para essa partida, tanto o Sport quanto o CRB passaram por uma reformulação. O Sport caiu de divisão da Série A para B e a equipe do CRB tentou o acesso aí nas últimas partidas, mas não conseguiu. Para essa partida do Nordestão, acredito que o CRB não vai querer perder a sua partida, por isso vamos acreditar aí nesse caso com empate e a probabilidade 1-0 casa. Maravilha, tropa, essas são as dicas. Agora partiu para o nosso disco voador chamado Bilhete Pronto. Vamos lá. O nosso bilhete pronto. O nosso bilhete pronto, tropa, vai partir da Itália. Vamos pegar aqui esse jogo de over 2,5 aí nesse Lazio versus o Atalanta. Se preferir, ambos marcas seria uma boa. E vamos pegar também outro jogo para gols. Outro jogo para gols que seria Internazionale over 2,5. Tá show? Agora, vamos deixar um bilhete de back. Seria back Sporting. E back Náutico para vencer. Sporting e Náutico é o bilhete pronto de back ao favorito do canal Clash Bet. Tá show? Então, tropa, essas são as dicas. Esses são os bilhetes prontos. Até a próxima. Partiu, tropa.